Olá pessoas, eu sou o Luiz Eduardo, e hoje resolvi trazer como primeiro vídeo de retorno do canal, um vídeo avaliando todos os filmes da franquia Sexta-feira 13. Esse vídeo é meio que um remake daquele meu antigo vídeo, que por sinal foi um dos vídeos com um dos maiores números de visualização do canal. Provavelmente vocês não irão achar esse vídeo na aba de vídeos do canal, porém se tiverem curiosidades, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, beleza? Continuando, como vocês podem perceber, aqui possui todos os filmes da franquia, desde o primeiro até aquele filme mais recente de 2009, já na nossa lista de rank. Temos o Divertido pra Caralho, que são filmes que são muito divertidos. Obviamente eu tenho que citar que os filmes da franquia Sexta-feira 13 não são obras-primas, mas sim divertidos. Os filmes não têm um roteiro brilhante e efeitos especiais incríveis, mas são filmes pra assistir de boa. Temos aqui logo embaixo o rank de bom, que são filmes que não são divertidos, porém são bons. Logo aqui embaixo temos o rank de não fede e nem cheira, que são filmes que são tão medianos que não dá pra dizer se são péssimos ou se são bons. Já aqui embaixo temos o rank de uma vergonha da humanidade, que são filmes que dá vergonha de dizer que veio da mesma espécie que você, filmes que são uma tremenda lixeira, um cocó, merda, bosta, fezes, lixo, doença, vírus, câncer, AIDS, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Mas beleza, já enrolei muito, né? Agora vamos analisar o primeiro filme, que é o nosso primeiro filme da franquia, Sexta-feira 13 de 1980. Bem, o que podemos falar desse filme, que é uma tremenda de uma maravilha da natureza? Bem galera, devo afirmar que apesar dele ser um filminho ok, eu colocaria ele no nem fede e nem cheira, pelo tanto quanto esse filme envelheceu mal. O filme não tem personagens carismáticos, você não se lembra dos nomes deles, fazendo parecer que eles existem só pra morrer mesmo, mas isso até que se tornou um padrão durante a franquia, porque a grande sacada da franquia Sexta-feira 13 não são os protagonistas, mas sim o vilão, o Jason. Mas aí que tá o problema desse filme, além dos personagens não serem carismáticos e ter cenas longas chatas pra caralho, o filme ainda tem como vilão uma senhora de 50 anos, e apesar de ter sido um plot interessante, esse filme depois das continuações se torna menos irrelevante dentro da franquia, e eu confesso que eu tinha medo desse filme, principalmente pela trilha sonora, que eu achava muito macabra quando criança. A primeira vez que eu vi esse filme foi junto com alguns amigos, e na época eu esperava que quem seria o grande vilão do filme fosse Jason, porque eu já havia assistido o filme de 2009 antes, só que eu fui pego de surpresa. Sinceramente esse filme tem seus pontos positivos, mas merece ficar no bom, porque pra ele realmente ser melhor do que um filme bom, ele teria que ser divertido. Por sinal, vou mudar o nome desse rank de bom, mas não curto, lembrando que não é porque eu exatamente não curto ele, e sim que eu acho ele quase mediano, mas como filme eu reconheço que ele é bom. Continuando, temos o segundo filme, que este tem uma qualidade superior ao primeiro, e este comparado ao primeiro filme, faz parecer que o primeiro filme foi feito por uma criança. Bem, vamos falar dos acertos. Esse filme teria como protagonista a mesma do primeiro filme, o que é algo que eu já curti, só que parece que a atriz vazou fora do projeto, e eles tiveram que matar ela logo no início do filme, e isso já é algo que eu odeio, pois eu queria que nesses filmes de Sexta-feira 13 tivessem um protagonista fixo pelo menos durante essa primeira saga dos 4 filmes, mas parece que os caras não chegaram a um acordo com a atriz, e tiveram que colocar uma outra mulher nada a ver. Mas vou falar do maior acerto desse filme, que é um vilão, e mano, chega a ser curioso como Jason se tornou um dos serial killer mais famosos dos filmes de terror. O cara nem apareceu como vilão no primeiro filme, tirando aquela cena do lago, é claro, e quando ele aparece no segundo, o designer dele é totalmente diferente do que é citado na internet, realmente apresentada ao público no terceiro filme, ou seja, um dos símbolos mais icônicos da história dos filmes de terror só realmente teve sua aparição no terceiro filme da franquia kkk. Mas agora avaliando o filme em si, eu diria que ele tá no mesmo rank que o primeiro, porém esse eu já gosto, mas já acho uma caralhada de vezes melhor que o primeiro. Os erros desse filme são os mesmos do primeiro, então não vou ficar muito tempo explicando, beleza? Agora vamos falar do terceiro filme, esse que nos apresentou a tão icônica Máscara de Rock. Sendo sincero, pra mim esse filme tá no nem fede e nem cheira, porque esse filme é nada mais e nada menos que uma cópia dos dois anteriores. Ele tem aquela parada da Máscara de Rock que eu citei antes, mas tirando isso ele é um dos filmes mais esquecíveis da franquia. Então também não vou perder muito tempo falando desse filme, mas vou falar só de uma coisinha. Esse filme tá repleto de tramas chatas que não levam a lugar algum, fora que eles ficam tentando meter essas paradas de 3D na nossa cara toda hora, e os efeitos práticos são uma bosta. Agora vamos pro quarto filme, e o melhor da quadrilogia. O que dizer desse quarto filme, né meus amigos? Todos os defeitos que eu apontei pros 3 anteriores simplesmente foram melhorados nesse filme aqui, diferente dos filmes anteriores, onde não havia protagonistas carismáticos. Neste filme temos o Tommy Jarvis, que é um personagem que mais apareceu dentro da franquia, ficando com um papel quase de protagonista. O cara é tão fora que apareceu até naquele jogo, sendo um personagem com uma certa importância no jogo. Outro defeito que eu havia botado também era o fato dos filmes terem envelhecido mal, e cara, infelizmente este filme não pode escapar. A maquiagem do primeiro filme era muito bom, as do segundo e do terceiro as também não deixava a desejar, e eu
eu digo às vezes mesmo, porque havia momentos que eram muito toscos. Mas tirando isso, o Jason desse filme tá muito foda. Claro que ele não tá sobrenatural como nos próximos filmes, mas aqui ele já tá monstrão. Fora que o grau de violência desse filme é muito bom, e na minha opinião merece ficar no divertido pra caralho. Mesmo sabendo dos defeitos que ele tem, ele é meu favorito dentre os 4 até agora. Beleza, agora saindo dessa quadrilogia, vamos para a segunda fase dessa franquia, a saga do Jason Sobrenatural. E aqui temos o primeiro filme, que é um filme Sexta-feira 13 parte 5, um novo começo. Naquela minha análise do filme, lá naquele antigo vídeo, eu comentei que o filme tinha essa parada da gente querer saber quem é que estava assumindo a identidade de Jason, e eu achava aquilo muito interessante. Hoje em dia eu tenho uma opinião mais crítica a respeito desse filme, e digo uma coisa, esse filme é uma tremenda vergonha da humanidade. Tudo que aconteceu na merda desse filme, foi por causa de uma porra de uma barra de chocolate. Fora que os efeitos práticos desse filme é de sangrar os olhos de tão ruim que é, os personagens não são nada interessante, e os caras metem ainda uma porrada de personagens, só pra morrer mesmo. E mano, lembra que eu havia elogiado o filme anterior por ter o Tommy Jarvis? Nesse filme os caras pegaram um ator bosta pra interpretar, e ainda enfim merece ficar aqui numa vergonha da humanidade mesmo. Agora vamos para o próximo filme. Esse sexto filme, na minha opinião, pode ser considerado facilmente o melhor da franquia, por ele ser a definição perfeita de um filme divertido da franquia Sexta-feira 13. O Jason desse filme é muito bom, ele é sobrenatural, tem uma postura muito boa e é ameaçador. Outro acerto desse filme talvez seja os personagens, apesar de enfrentar os mesmos problemas dos filmes anteriores, de ter personagens só pra morrer, esse filme conta pelo menos com o retorno do Tommy Jarvis, e dessa vez um retorno digno pra esse personagem, e acho foda como eles ignoraram totalmente o Tommy Jarvis do filme anterior, até porque esse Tommy em si já é melhor que o anterior. O ator não é bom, porém ele manda bem nesse personagem. Um pequeno erro desse filme é que ele possui umas cenas que não são levadas a sério, sem bem que o filme em si não se leva a sério, mas ele possui algumas cenas totalmente desconexas do restante do filme. Enfim, dava pra eu fazer uma análise só sobre esses filmes divertidos do Jason, e na minha opinião esse filme fica na frente do parte 4. Seguindo pro próximo, temos o sétimo filme, e esse eu poderia colocar em uma vergonha da humanidade, por causa daquele final sem sentido onde o pai da protagonista aparece do nada. Eu poderia colocar ele no Nem Fede Nem Cheira. Pelo fato desse filme ter como protagonista uma personagem com poderes sobrenaturais, eu poderia colocar ele só no bom, mas não curto. Mas a verdade é que ninguém acha esse filme bom, porém eu acho ele divertido pra caralho. Algumas pessoas vão me julgar aqui nos comentários, mas a verdade é que esse filme é bem divertido. Eu sei que ele é uma merda, mas tem uma coisa que me faz gostar desse filme, que é o Jason. Mano, o Jason desse filme, na minha opinião, é o melhor de toda a franquia. O bicho é ameaçador e tem o designer mais foda de todos, com aqueles ossos dele sendo bem visíveis nas costas. E o melhor de tudo é ele sem máscara. Ele sem máscara fica ainda melhor. A maquiagem é surpreendentemente boa. É uma pena que o filme seja ruim. Como eu disse, eu poderia colocar ele numa vergonha da humanidade, mas pelo fator do designer do Jason, isso já me deixa mais de boa com ele. Fora que eu até gosto desse filme. E esse, comparado com os próximos filmes, ele consegue vencer de 7-1. Apesar de eu achar ele divertido pra caralho, ele vai ficar atrás do parte 4 mesmo. Enfim, vamos para o próximo filme. Sexta-feira 13 parte 8, Jason ataca Nova York. Esse filme poderia até estar aqui junto com Sexta-feira 13 parte 5, mas ele vai ficar aqui junto com a parte 3. Esse filme realmente, pra mim, ele nem fede nem cheira, mas a ideia de pegar o Jason e levar ele para Nova York daria um filme divertido. Porém esse filme é muito chato, mano. O filme todo se passa naquele barco ao invés de Nova York, porque os caras não tinham dinheiro pra fazer o filme na cidade, e só gravaram aquela cena na Times Square, enquanto algumas cenas de pequenos cenários foi gravado em outra cidade. O filme todo também fica focando na infância, nas memórias da protagonista em Crystal Lake. Enfim, vai ficar aqui mesmo e foda-se. Talvez se o filme fosse filmado em alguns pequenos cenários da cidade, ou usarem cenários de outras cidades, seria mais interessante. Mas esse filme é uma bosta total, mas só pelos 20 minutos finais vai ficar aqui mesmo. Seguindo pro próximo, temos o pior filme da franquia inteira. Sério, cara, vocês não têm noção do quanto eu odeio a merda desse filme. Em primeiro lugar, o roteiro desse filme é uma bosta sem tamanha. A ideia do Jason ir possuindo em corpo seria interessante se fosse bem executado, mas os caras cagaram no pau feio, velho, e pra foder ainda mais eles ainda colocaram essas
porras de grau de parentesco. O Jason havia sido apresentado como cara que só havia uma mãe e acabou. Mas os caras foram além e viajaram total, fora que os caras cagaram ainda mais com a mitologia do personagem, tentando interligar os filmes do Jason com Evil Dead. Os personagens são uma bosta, a maquiagem do Jason é uma merda, tudo nesse filme é uma bosta. Mas curiosamente tem uma coisa que se salva nesse filme de merda, que é a violência. Diferente dos filmes anteriores que tiveram cortes e censuras, esse filme foi inteiramente exibido sem nenhum tipo de corte e censura, mas ainda assim isso não salva o filme de ser uma bosta. Vai ficar aqui em uma vergonha da humanidade, porque puta que pariu, como os caras conseguiram fazer um filme merda desses. Enfim galera, só nos restou 3 filmes, e próximo filme que vamos falar é o Jason X, sim isso mesmo, Jason X, a merda dessa voz da zoeira, não consegue pronunciar os nomes em inglês e tals, mas vamos falar desse filme incrível. Bem galera, esse filme poderia estar aqui, em uma vergonha da humanidade, pelo fato de termos a brilhante ideia de ter o Jason no espaço, mas isso apesar de ser uma coisa sem noção. Lembramos que os filmes do Jason estavam em decaída, então qualquer coisa já valia, mas a verdade é que eu acho esse filme divertido pra caralho. Eu sei que ele é uma merda e pra muitos, ele tá no mesmo nível do Jason Vai para o Inferno, mas diferente do Jason Vai para o Inferno, que é tão ruim mas tão ruim que fica uma merda. O Jason X é tão ruim que fica bom. Eu acho esse filme divertido, eu acho o designer futurista do Jason muito bom, embora ele seja bastante viajado, as mortes desse filme tem umas que são muito boas, principalmente aquela da mulher no gelo. Enfim, ele tem defeitos de personagens, de produção, de efeitos especiais e tem umas atuações bem merda, como é o caso daquela androide, a mina atua mal pra cacete velho, mesmo sabendo dos defeitos dele eu acho ele divertido pra caralho, e fica na frente do Sexta-feira 13 parte 7, agora seguindo temos o fodástico, Freddy vs Jason. E assim galera, na minha opinião, como filme ele é o melhor de todos talvez, mas como filme da franquia Sexta-feira 13, ele é muito bom, merece ficar no divertido pra caralho, e tá na frente parte 6, mas como filme da franquia em si, eu não diria que ele é o melhor, até porque nesse filme, nós temos muito mais elementos da franquia Hora do Pesadelo, do que Sexta-feira 13, mas falando do filme em si, eu acho ele muito bom, os personagens são bem melhores, explorados do que quase todos os filmes da franquia Sexta-feira 13, todas as lutas do Freddy vs Jason são marcantes, principalmente a do final, e quando eu era moleque, eu torcia pro Jason ganhar no final, kaká muito foda, as mortes são muito boas, mas tem um péssimo exagero de sangue, os caras cuspem sangue nesse filme como se cuspissem suco de morango, enfim, é um filmão e merece ficar aqui nesse rank. Agora vamos para o último e tão fraquinho, Sexta-feira 13 de 2009, bem-vindo a Crystal Lake. Esse filme até que é muito bom, tem personagens melhores explorados, tem um Jason mais ameaçador, e é um bom reboot, mas eu tenho um certo preconceito com esse filme, que é o fato dele ter muitas cenas de nudez, tipo isso não chega a ser um baita de um problema, mas pra mim eu simplesmente não consigo gostar desse filme, fora que ele é uma mistura dos 4 primeiros filmes, isso não é um problema até porque esse filme se trata de um reboot, mas isso deixa ele com uma cara de nada de inovador, é apenas um filme qualquer, então ele vai ficar aqui junto com os filmes Sexta-feira 13 e Sexta-feira 13 parte 2, enfim galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado, e mano pelo amor de Deus, ver se deixam um like nesse vídeo, esse foi um dos vídeos que eu mais tive trabalho de gravar e editar, eu basicamente tô com mais de 20 áudios da voz da zoeira aqui, eu sei que isso é bem pouco, mas pra mim que não tá acostumado a editar esse tipo de vídeo, se torna meio que um desafio, mas olhando pelo lado bom, esse vídeo ficou 1000 vezes melhor com a voz loquendo, do que com a minha voz normal, o certo seria eu fazer esse vídeo com a minha voz normal né, mas o retardado aqui decidiu fazer com a voz do narrador, que dá mais trabalho ainda, mas o resultado final ficou ótimo. Enfim galera, eu vou ficando por aqui, agora vão preparar seus lanches e vão assistir Sexta-feira 13, aliás comentem aqui embaixo o rank de vocês, os 3 melhores da franquia, e os 3 piores beleza, enfim bebam água e não usem droga, adeus.